Resumamos agora toda a ciência dos princípios. A analogia é a última palavra da ciência e a primeira palavra da fé. A harmonia está no equilíbrio, e o equilíbrio subsiste pela analogia dos contrários. A unidade absoluta é a razão suprema e última das coisas. Ora, esta razão não pode ser uma pessoa nem 3 pessoas. É uma razão, e é a razão por excelência. Para criar o equilíbrio, é preciso separar e unir. Separar pelos polos, unir pelo centro. Raciocinar sobre a fé é destruir a fé. Fazer misticismo em filosofia é atentar contra a razão. A razão e a fé se excluem mutualmente pela sua natureza e se unem pela analogia. A analogia é o único mediador possível entre o visível e o invisível, entre o finito e o infinito. O dogma é a hipótese sempre ascendente de uma equação presumível. Para o ignorante, é a hipótese que é a afirmação absoluta, e a afirmação absoluta que é a hipótese. Há na ciência hipóteses necessárias, e aquele que procura realizá-las engrandece a ciência, sem restringir a fé, porque do outro lado da fé há o infinito. Não cremos naquilo que ignoramos e que a razão quer que admitamos. Definir o objeto da fé e circunscrevê-lo é, pois, formular o desconhecido. As profissões de fé são as fórmulas da ignorância e das aspirações do homem. Os teoremas da ciência são os monumentos das suas conquistas. O homem que nega a Deus é tão fanático como aquele que o define com uma pretensa infalibilidade. Ordinariamente, definimos Deus dizendo tudo o que ele não é. O homem faz Deus por uma analogia de menos ao mais. Resulta disso que a concepção de Deus no homem é sempre a de um homem infinito, o que faz do homem um Deus finito. O homem pode realizar o que acredita na medida do que sabe e em razão do que ignora, e faz tudo o que quer na medida do que crê e em razão do que sabe. A analogia dos contrários é a relação da luz à sombra, da saliência à cavidade, do cheio ao vácuo. A alegoria, mãe de todos os dogmas, é a substituição das estampas dos clichês, das sombras às realidades. É a mentira da verdade e a verdade da mentira. Ninguém inventa um dogma. Cobre-se com um véu uma verdade e produz-se uma sombra em favor dos olhos fracos. O iniciador não é um impostor, é um revelador, isto é, conforme a expressão da palavra latina, revelare, um homem que vela de novo. É o criador de uma nova sombra. A analogia é a chave de todos os segredos da natureza e é a única razão de ser de todas as revelações. Eis aí porque as religiões parecem estar escritas no céu e em toda a natureza. Isto deve ser, porque a obra de Deus é o livro de Deus, e no que ele escreve, devemos ver a expressão do seu pensamento, e por conseguinte, do seu ser, pois que nós o concebemos como pensamento supremo. Dupuis e Volney só viram um plágio nesta esplêndida analogia, que devia tê-los levado a reconhecer a catolicidade, isto é, a universalidade do dogma primitivo, único, mágico, cabalístico e imutável da revelação pela analogia. A analogia
dá ao mago todas as forças da natureza. A analogia é a quintessência da pedra filosofal, é o segredo do movimento perpétuo, é a quadratura do círculo, é o templo que repousa sobre as duas colunas, Jaquim e Boaz. É a chave do grande arcano, é a raiz da árvore da vida, é a ciência do bem e do mal. Achar a escala exata das analogias nas coisas apreciáveis pela ciência é fixar as bases da fé e assim apoderar-se da baqueta dos milagres. Ora, existe um princípio e uma fórmula rigorosa, que é o grande arcano. Não o procure o sábio, ele já o achou, mas o vulgo que o procure sempre, nunca o achará. A transmutação metálica se opera espiritual e materialmente pela chave positiva das analogias. A medicina oculta é simplesmente o exercício da vontade aplicada às próprias fontes da vida, a esta luz astral, cuja existência é um fato e cujo movimento é conforme os cálculos, cuja escalada ascendente é o grande arcano mágico. Este arcano universal, último e eterno segredo da alta iniciação, é representado no tarô por uma jovem nua que só toca a terra com um pé, tem uma baqueta imantada em cada mão e parece correr numa coroa suportada por um anjo, uma águia, um boi e um leão. Esta figura é análoga quanto ao fundo das coisas, ao querubim de Jequesquiel, que vulgarmente chamamos Ezequiel. A inteligência desta figura é a chave de todas as ciências ocultas. Os leitores do meu livro já devem compreendê-la filosoficamente, se estiverem um pouco familiarizados com o simbolismo da Cabala. Resta-nos agora realizar que é a segunda e mais importante operação da grande obra. Achar a pedra filosofal é alguma coisa, sem dúvida, mas como devemos triturá-la para fazer dela o pó de projeção? Qual é o emprego da baqueta mágica? Qual é o poder real dos nomes divinos da Cabala? Os iniciados o sabem, os iniciáveis o saberão se, pelas iniciações tão múltiplas e tão exatas que acabamos de lhes dar, descobrirem o grande arcano. Porque essas verdades tão simples e tão puras sempre e necessariamente são ocultas aos homens? É que os eleitos da inteligência são em pequeno número na terra e parecem no meio de tolos e malvados. Daniel, na cova dos leões. Aliás, a analogia nos ensina as leis da hierarquia e a ciência absoluta, sendo uma onipotência, deve ser a partilha exclusiva dos mais dignos. A confusão da hierarquia é a verdadeira decadência das sociedades, porque então os cegos guiam os cegos, conforme a palavra do Mestre. Que a iniciação seja restituída aos padres e reis, e a ordem se fará novamente. Por isso, fazendo apelo aos mais dignos, expondo-me a todos os perigos e a todas as maldições que rodeiam os reveladores, creio fazer uma coisa útil e grande. Dirijo sobre o caos social o sopro do Deus vivo na humanidade e evoco padres e reis para o mundo futuro. Uma coisa não é justa porque Deus a quer, disse o anjo da escola. Mas Deus a quer porque ela é justa. É como se tivesse dito, o absoluto é a razão. A razão existe por si mesma. Ela existe porque existe, e não porque a supomos. Ela existe ou nada existe,
E como quereis vós que exista alguma coisa sem razão? A razão é a necessidade, é a lei, é a regra de toda liberdade e a direção de toda iniciativa. Se Deus existe, é pela razão. A concepção de um Deus absoluto, fora ou independente da razão, é o ídolo da magia negra, é o fantasma do demônio. O demônio é a morte que se disfarça com as vestes gastas da vida. É o espectro de Hizen-Kessept, entronizado sobre os escombros das civilizações arruinadas e escondendo a sua nudez horrível com os despojos abandonados das encarnações de Vishnu. Fim do primeiro volume.